Em agosto de 1969, um pavio que havia sido acendido séculos antes finalmente atingiu o barril de pólvora, e o conflito entre protestantes e católicos explodiu com uma violência inacreditável na Irlanda do Norte. Em nenhuma cidade do país o fogo queimou tão alto quanto em Belfast, a capital. E Belfast, o filme do Kenneth Branagh, que entra em cartaz agora nos cinemas com muito atraso em relação ao lançamento no exterior, é justamente a versão ficcionalizada, ou eu diria romantizada, da vida dele nesse momento. O Branagh tinha 9 anos nesse momento, a família dele era protestante, mas na rua dele, uma rua de classe trabalhadora, católicos e protestantes conviviam ali, havia gerações sem ligar para quem era o quê. De uma hora para outra, tinha milícias de valentões e desocupados exigindo de todos os protestantes que eles se declarassem inimigos dos católicos e depredando e ateando fogo às casas dos católicos para aterrorizá-los. O Buddy, esse menino que é o alter ego do Kenneth Branagh e é interpretado por um menino muito bom, o Jude Hill, está assistindo a tudo isso aturdido. Nem os pais dele, nem os avós dele, que são muito importantes na vida da família, conseguem entender como se chegou a esse ponto e tão rápido, que dirá então uma criança. Nesse momento em que a gente também está assistindo perplexos à invasão da Ucrânia pela Rússia, Belfast poderia se tornar um filme particularmente oportuno, particularmente pertinente, mas não é isso que acontece. A razão do Kenneth Branagh estar voltando a esse momento da vida dele é justamente porque a infância dele foi interrompida ou foi virada de cabeça para baixo. O pai dele, que já trabalhava longos períodos na Inglaterra e só de vez em quando conseguia voltar para Belfast para ver a família, decidiu levar todo mundo para a Inglaterra de vez, porque estava ficando impossível viver no meio daquela violência e daquele sectarismo. A gente teria duas coisas muito interessantes aqui então. Não só o medo e o pânico de uma criança diante de uma situação como essa, mas também, inevitavelmente, para um moleque de 9 anos, aquela sensação de aventura, de excitação que um momento como esse traria. E tudo isso, lógico, deveria vir carregado por um monte de outras reflexões. Quem eu seria se a vida tivesse seguido o curso normal, se eu não tivesse saído de lá? E teria que vir tingido também pela dor de ter sido arrancado com raiz e tudo da terra em que nasceu e ter que se reinventar, ter que se redescobrir em outro lugar numa idade tão tenra. Ocorre que Belfast está indicado a 7 Oscars, inclusive melhor filme, melhor direção e melhor roteiro original, também ele do Kenneth Branagh, mas ele é uma coleção de generalidades. Primeiro, quem não conhece a história do conflito na Irlanda do Norte provavelmente vai ficar muito perdido, e eu arrisco dizer que é uma boa parte da plateia que não conhece os pormenores. Só para dar uma palhinha, a Irlanda, que é de maioria católica, estava independente do governo britânico desde 1921, mas a Irlanda do Norte, de minoria católica e maioria protestante, continuava integrada ao que a gente hoje chama de Reino Unido. Os católicos começaram a protestar contra a discriminação que eles sofriam na habitação, no emprego, nas oportunidades, na educação, e foram recebidos com uma truculência muito grande pelos lealistas protestantes. Resultado, o governo da Irlanda do Norte perdeu o controle da situação totalmente em questão de dias nesse agosto de 1969. Chamou o exército britânico para manter a paz e o que se seguiu, todo mundo sabe. 30 anos de ocupação militar britânica e, em resposta a ela, um crescimento incontrolável da guerrilha e do terror. Eu compreendo que o Kenneth Branagh não queira entrar demais nesses particulares, porque, sendo de origem protestante, por mais que a família dele tenha sofrido com a situação que se criou, ela não é a parte injustiçada da história. Então, ele, logicamente, poderia ser acusado de prepotência, de estar dando uma versão dele dos fatos, e por isso que eu acho que ele tangencia ali o mais que ele pode toda essa questão política. Ele quer se concentrar no drama familiar. Primeiro problema, esse drama familiar vem fracionado entre os vários personagens, entre os pais interpretados pela Katrina Balfe e o Jamie Dornan, e os avós interpretados pelo Ciarán Hinds e pela Judi Dench, e o Buddy, sem falar em um ou outro coadjuvante por ali.
O ponto de vista do Buddy, então, que poderia ser um tremendo fio condutor para essa história, fica submerso por todos esses outros pontos de vista que ficam se revezando com o dele. O filme não tem espinha dorsal, ele não tem uma perspectiva clara que predomine sobre as outras. Ele tem um elenco excelente, mas os papéis são minimamente escritos, são minimamente estruturados. Tem que dar todo o crédito para o Ciarán Hinds, para o Jamie Dornan e para a Caitriona Balfe por conseguirem transformar esses papéis em gente com o pouco que deram para eles, porque os diálogos são uma coleção de platitudes, de sabedoria adulta transmitida para as crianças e de angústia dos pais em como proteger a família. A Judi Dench está indicada ao Oscar, mas está fazendo mais do que ela já fez bastante. Muito melhor seria ter a Caitriona Balfe no lugar, porque verdadeiramente a força dela no personagem é o que mantém esse filme inteiro junto. É curioso porque é a experiência pessoal do diretor e roteirista e, no entanto, a sensação que a gente tem é que ele pescou em uma porção de outros filmes tudo aquilo que já foi feito, que já foi encenado sobre crianças no meio da guerra, crianças em situações de violência criadas por adultos. No resultado final, ele é um genérico desse tipo de filme. Muito melhor teria sido assistir com bastante atenção um filme que para mim é o mais desse subgênero do cinema, que é Esperança e Glória, um filme de 1987, em que o John Boorman relembra a infância dele, mais ou menos na mesma idade que o Buddy, na Londres em que choviam as bombas nazistas. Lamento citar o filme porque é quase impossível assistir a ele hoje em dia. Dá para achar, acho que em DVD ali, em gente que está vendendo avulso, mas é uma maravilha. Aqui tem uma recriação que é específica daquela pessoa, feita com vividez, feita com uma energia que continua transbordando décadas depois do acontecido. E isso definitivamente é o que falta a Belfast. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal, clique no sininho e me siga também no Twitter e no meu blog. E a gente se vê no próximo vídeo.